ao palco a engenheira Aline Guasti. Ela é sócia e CEO da M Consult Engenharia, formada em Engenharia Civil e pós-graduada em Gestão e Engenharia da Qualidade. Ela também é auditora líder da ISO 9001-2015 e especialista em Sistema de Gestão. E também, como disse muito bem a doutora Maristela, dupla jornada, é a mãe atípica do Arthur, que tem 3 aninhos e 8 meses, e fundadora do projeto A Metamorfose das Mulheres que Constroem. Prazer, Só testar, gente. Tá dando tudo certo. Bom, já me apresentei para vocês, já fui muito bem apresentada por essas mulheres lindas, maravilhosas. Quero começar falando para vocês que nenhuma palavra pode descrever a oportunidade de reunir profissionais, mulheres, mães, trabalhadoras, representantes da sociedade, num dia, numa quinta-feira, no meio do expediente do Pico de São Paulo, para falarmos de um assunto tão importante, a vida da mulher. Não dando ênfase só para a mulher, mas é que este evento específico é voltado para a mulher e teremos outros eventos voltados para os homens. Não é um evento de segregar. Nós não vivemos uma sociedade isolados, nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. E este evento nós vamos abordar especificamente assuntos que são pertinentes à classe feminina. Outros eventos trataremos do público masculino e teremos também conteúdos, informações voltadas para esse público também. Por quê? O projeto não é só para a mulher. Este é para a mulher, os próximos para o homem. Entendendo que a necessidade de como nasceu esse projeto é abrangente e sim, toda a sociedade precisa receber essas informações. Então eu começo falando para vocês, deixa eu voltar aqui, o que é propósito de vida? Como nasceu esse projeto? O que a Aline está fazendo aqui hoje, uma quinta-feira, promovendo um evento? O que tem a ver? É muito importante eu falar para vocês que este evento não é sobre a Aline. Nós não estamos aqui enaltecendo a pessoa da Aline, misericórdia. Até porque eu quero começar também afirmando para vocês que da forma que eu acredito, tudo isso daqui é a permissão de Deus. Então, não é nada sobre mim. Como nasceu o projeto? Eu preciso explicar para vocês vocês entendam e realmente façam parte, estejam enraizadas comigo à frente desse projeto. Esse projeto não é meu, esse projeto é nosso. Então nós vamos falar, o que é propósito de vida? Bom, propósito é ter uma direção para fazer algo e consciência do resultado que se espera obter das ações. Ou seja, eu tenho um propósito, eu sei onde eu estou, aonde eu quero chegar. Mas aí eu vou falar para vocês como nasceu tudo isso, né? Como nasceu o projeto, o que tem a ver? Então a gente vai caminhar um pouquinho aqui. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da Aline? Bom, o meu propósito da Aline, mãe do Arthur, Aline, que é filha da dona Célia, cunhada da Joana. O meu propósito é ajudar pessoas através das minhas experiências, compartilhando os acontecimentos e como eu consegui superar cada desafio, mostrar que é possível alcançar a felicidade e viver bem, mesmo que as circunstâncias da vida te coloquem em situações de dificuldade. Eu gostaria de explicar cada ponto, mas o meu tempo está muito corrido, então eu vou ter que fazer leitura dinâmica. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para ir tirando foto. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, eu vou conseguir aprofundar em cada assunto desse. Mas hoje eu vou ter que ser bem rápida e dinâmica, tá? O projeto. Então, o meu propósito de vida está totalmente alinhado com o projeto. E foi assim que nasceu o projeto. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, porque, como uma profissional de gestão, eu tenho que desenhar para eu poder entender. Então, o desenho é o seguinte. Nós temos o slogan, a metamorfose das mulheres que constroem. Este nome, ele não nasceu do acaso, ele tem um fundamento e um porquê. Eu desmembrei aqui todas as partes e vou explicar para vocês. Das mulheres, então, esse é o propósito. Neste momento, a metamorfose das mulheres que constroem é voltado para a mulher. Então, das mulheres planejadas, a gente fez em formato de PDCA, né? Qual é o planejamento? Então, esse propósito, ele não nasceu há um mês atrás. Esse propósito nasceu na minha história. E é importante eu colocar para vocês, para que vocês entendam e interajam comigo e gerem em vocês o sentimento de pertencimento desse projeto. O objetivo é vocês saírem daqui hoje se sentindo parte dessa história e desse projeto.
panorama, você consegue assim, bate pronto? Você tem planejado a sua vida, e agora é pessoal. Primeiro, carreira. Segundo, eu estou perguntando pessoal. Você tem planejado a sua vida? Como está a sua vida? Ou melhor, você fez até o planejamento. Ok. Mas tem sido como você planejou? Você tem vivido aquilo que você planejou? Por que está isso? Reflitam aí, fica com vocês, tá? Que constrói? A ação, construir, né? Então, desfigurando aqui. É o fazer. Se eu perguntar para você, o que precisa ser feito para a gente resolver essa questão aí do panorama? Entendam, eu tenho um pensamento extremamente alinhado da doutora Maristela. Eu não defendo aquela linha de feminismo, ó céus, ó pai, ó vida, ninguém me dá lugar, poxa, queria sentar, mas o cara tá aqui, eu não consigo. Não, eu não defendo isso e é justamente isso que eu quero apresentar para vocês. Nós estamos falando aqui de situações técnicas, como que tecnicamente, capacitando mulheres, fortalecendo mulheres, nós vamos construir uma base sólida para que nós possamos alcançar projetos na vida, em todas as esferas. Então, se eu perguntar para você o que precisa ser feito e como para resolver todas as questões levantadas acima, você tem as respostas? Você sabe numerar exatamente a causa raiz, aonde começou o problema da mulher dentro da construção civil? Por que a mulher não tem voz? Por que a mulher não tem oportunidade? Por que isso? Por que aquilo? Você consegue fazer uma lista e dizer para mim, olha, o problema é esse, a solução é essa, faz desse jeito que a receita está aí. Você consegue? Vamos lá. Uma pergunta importante. E a sua vida? Aí a gente muda para a questão pessoal, né? A gente está falando do trabalho, das realizações profissionais, mas a sua vida? Você sabe o que você precisa fazer para você mudar a sua vida? Se você não estiver se sentindo 100% realizado e feliz, você sabe o que você tem que fazer? A metamorfose, verificar, que é o nosso passo do PDCA. Você está bem na sua vida pessoal e profissional? Você está 100% nas duas áreas da sua vida? Em todas as áreas da sua vida você está bem? E os seus objetivos estão sendo alcançados? Você tem evoluído na sua vida profissional, pessoal? Como está isso? Responda para você, responda lá para mim não, tá, gente? Preciso correr. Agir. O que deu certo na sua vida até hoje? Não sei quantos anos você tem. A gente tinha uma bebê que está com 7 meses, né, Bruna? Então vocês pensam que nós temos aqui vários ciclos. Aí perguntando para todas essas pessoas, essas mulheres lindas, e homens também, tem bastante homem aqui, graças a Deus. Como você tem feito, o que você tem feito, né, para lidar com todas as questões que, ao seu ver, deram errado? Não era aquilo que você planejou, não é o que você queria, enfim. Como que você tem lidado com tudo isso? Você tem continuado, você tem parado, você estagnou na vida, enfim. Aí eu tenho um outro slide aqui para a gente poder continuar essa conversa. O que pode ser feito e como? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, das mulheres, né, o nosso planejamento, aí eu vou dizer para vocês o seguinte, são várias situações enfrentadas pelas mulheres, os problemas já sabemos. Por este motivo, antes de expor um projeto aqui para vocês hoje, antes de dar essa cara a tapa, não é assim que a gente fala, eu busquei ajuda em lugares que realmente têm condições de apoiar o projeto. Não só um evento, isso aqui é um projeto que está sendo lançado, não é um evento. Nós não vamos sair daqui hoje, vamos para a nossa casa, eu fui num lugar legal, tirei umas fotinhas com gente legal. Não, isso é um projeto, é para mudar a sua vida. E aí eu vou dizer para você o seguinte, mas de fato, algo contínuo e que traga mudança para as pessoas. Eu não estou dizendo só para a mulher. Quando a gente fala, a mulher, ela está inserida em uma sociedade e a mudança de você, da sua vida, como uma pessoa, como um ser único que você é, abrange toda uma sociedade. Então eu não tenho que ser egoísta e pensar, eu vou mudar, eu vou ficar bem, vou ficar empoderada. Não é essa que é a palavra da moda agora para os eventos de mulheres? Não, eu não estou aqui desconstruindo nenhum evento de mulher. Estou dizendo que antes de pensar em empoderamento, nós temos que pensar em outros aspectos. E na raiz do problema é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Que constrói, fazer, são muitas as ações, mas inicialmente fortalecer os vínculos com as instituições, com todas essas mulheres representantes de instituições que nós trouxemos aqui hoje, e buscar patrocínio para que a gente consiga, nos próximos encontros, continuar fazendo esse tipo de trabalho e não interromper esse projeto. Então, este primeiro movimento é a parte fundamental do projeto. Vocês perceberam que nós temos muitas instituições, cada uma com um grupo pequeno de mulheres. Por que nós não podemos tornar isso um grupo só? Por que ao invés do Instituto de Engenharia fazer uma reunião uma quinta-feira à noite com 5 mulheres, por que aqui o C11 está começando
começando o trabalho com mulheres, agora a VESE, nós vamos começar um trabalho com mulheres. Ou por que não juntar a Sintracom, juntar Instituto de Engenharia, juntar todas essas potências e nos tornarmos um único projeto? Por que não? Por que nós continuamos a insistir em trabalhar em pequenos núcleos, sendo que nós podemos unificar, buscar o mercado através de outras empresas consultoras, para a gente conseguir promover mais informações, mais debates, mais situações técnicas como essa de hoje? Então, aqui está nascendo o projeto. Unificar, unir todas essas potências que nós temos no mercado. Claro que, se eu falar para vocês, eu tenho um projeto todo desenhado, mas isso são partes, são ações que devem ser feitas ao longo do tempo. Mas, inicialmente, é unificar, unir todas essas potências para que nós possamos ser um grande grupo. Não só de mulheres, mas de profissionais, de pessoas totalmente preparadas para a vida, não só para o mercado de trabalho. A metamorfose, verificar. Naturalmente, quando a pessoa está bem em todas as áreas da sua vida, as ações e o comportamento mudam. E isso reflete diretamente na sociedade. O processo de transformação é diário e é necessário parar e avaliar para saber se as metas estão sendo alcançadas. Então isso é para a vida, isso aqui não é só para um evento, isso aqui não é só para a área de trabalho. E o agir? Para a gente poder conseguir tudo isso, a gente vai ter que ressignificar, recomeçar, aprender a lidar aí com as lições que a gente vai tendo ao longo da vida e principalmente olhar para frente, o que passou, passou e vamos começar. É do zero, então vamos embora. E aí, esse é o projeto. Está nascendo hoje e você que está aí sentado já faz parte dele, tá? Então eu estou te convocando, na verdade não estou convocando, eu estou informando, né? Que você que está sentado aqui, todos esses rostinhos aqui que eu estou olhando, já está inserido e já faz parte desse projeto. Tudo bem para vocês? Posso ouvir um ok? Sim. Bora! E como aconteceu? Agora eu vou ter que correr, tá? Eu vou dar uma acelerada, peraí que eu vou tomar água, porque eu não consigo. Vocês viram que eu sou bem elétrica aqui, né, gente? Vocês gostaram? Sim. Faz sentido para vocês? De verdade? Já gerou aí aquele sentimento de pertencimento? Se não, até o final dessa apresentação, tenho certeza que pode ajudar a melhorar esse sentimento aí, tá? Como aconteceu? No decorrer, mãe, não chora não, hein? Pelo amor de Deus. Propósito só pode ser estabelecido a partir do autoconhecimento. E é isso que aconteceu com a minha vida. Então, ao longo de todo esse processo que eu vou apresentar, para gerar todo esse projeto, pareceu simples eu colocar aqui numa apresentação, né? Falar da forma que eu falei. Parece que foi simples. Não, eu vivi um processo. Para que esse projeto fosse gerado, ele teve uma história, um sentido. Como que surgiu? Simplesmente eu não acordei de um dia para o outro e falei, não, eu vou pegar uma caneta e um papel, vou desenhar um projeto, vou ligar para as instituições. Não é fácil, né, gente? Né, Larissa? Reunir essa potência aqui não é fácil, não, né? Tem que ter uma bagagem para conseguir reunir, né? Vamos lá, o autoconhecimento. Então, a gente está falando de uma mulher que se chama Aline, que nasceu em 1989, lá no estado de Rondônia, na cidade de Paraná. Essa daqui é o sítio onde eu morei, uma menina que veio da roça, morou alguns anos, sendo criada na zona rural, 30 quilômetros longe da cidade. Eu vou encurtar a história, porque senão a gente não sai daqui hoje. E essa menina nasceu numa situação que, às vezes, uma vez na cidade, por ano, né, minha mãe, para poder comprar roupa, para fazer aquela festa de casamento, de alguém que ia casar. Uma menina que não tinha nenhuma perspectiva e não sabia para onde ia, não sabia o que ia ser da vida. Esse aqui eu coloquei alguns spoilers só para vocês poderem entender e eu conseguir criar na mente de vocês uma linha para vocês me acompanhando. Isso daqui foi a linha Rondônia. No meu nascimento, até os 13 anos de idade, trabalhei na lavoura desde muito pequena, então com 10 anos de idade, minha mãe tá aqui, não me deixa mentir, eu limpava frango, gente, lá na roça chamava companheiros, né, quando as pessoas, os trabalhadores da zona rural, então a minha mãe que tá aqui não me permite, né, e eu também não tenho feito de mentir, a gente limpava o frango, matava e fazia aí para poder levar na roça para os companheiros. Então, de 1989 a 2002, eu vim de Rondônia para São Paulo, popular das partes, porque a gente não sai daqui realmente hoje. 2007, 2011, eu entrei na faculdade de instituição do peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o processo de transformação começou como? 7 anos de idade, eu estava na zona rural. Não tinha escola próxima. Eu andava, tá? Não era bicicleta. 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar, para eu estudar. E o ensino era
pulando essa parte. 17 anos, fazendo meu primeiro concurso público. Como que eu prestei o concurso? Com dinheiro de Natura e Avon que eu vendia. E aí eu juntei dinheirinho para pagar o valor da inscrição do concurso público. Passei e fui trabalhar na Prefeitura de Santana de Parnaíba como ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Aí eu ingressei na faculdade de Engenharia. Trabalhei durante 4 anos como funcionária pública, ganhava um salário que eu tinha que vender o vale transporte para completar o valor da mensalidade. Passei algumas vezes vontade sim de comer pão de queijo na cantina, mas isso está superado, tá, gente? E graças a Deus que hoje a gente tem muita fartura. E como que funcionou esse processo? Quando eu entrei, eu não tive a oportunidade de ir direto para a engenharia, porque, né, graças a Deus, eu tinha condições de estudar, mas precisava trabalhar para poder pagar. E eu trabalhava com ADI. A ADI é assistente de berçário. Então eu trocava, em média, 25 bebês por dia. Eu trocava fralda de 25 bebês por dia. Então quantas vezes eu cheguei na faculdade, na sala de engenharia, com aquele cheirinho, né, de cocô de bebê? E tá tudo bem, que graças a Deus tá tudo superado e hoje eu tô aqui. Vamos lá. Então, em 2007, 2011 eu fiz faculdade de engenharia. Em 2014 eu casei. E aí tem um processo importante eu parar e falar para vocês. Quando eu casei, minha vida estava indo bem, estava trabalhando na construção civil, trabalhava numa consultora bem conhecida no mercado, estava assim, aquela vida planejada. Sou uma pessoa extremamente organizada e planejada. E aí casei, o que aconteceu no primeiro dia que eu voltei de lua de mel? Gente, dia 5 de janeiro de 2015, uma segunda-feira, 6h30 da manhã eu fui demitida. Putz, tudo que a gente me planejou para a vida, no primeiro dia que volto de lua de mel, eu fui mandada embora. E aí o que aconteceu? Abri o curso, na verdade já existia o curso de engenharia, o Márcio já era o fundador do curso de engenharia, e naquele momento o mercado estava passando por um processo de crise, a gente não conseguia recolocação naquela época, então eu entrei na sociedade, aí no curso de engenharia com o Márcio, e eu fiquei de 2015 a 2021 sem conseguir trabalhar em construtora. Eu não conseguia, mandava currículo, nem eu falando assim, ó, eu aceito trabalhar por R$2.000. Eu não conseguia. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei por conta durante todos esses anos, fazendo reforma à noite. E, gente, fiz de tudo. Vendi a Natura, Avon, maquiagem, tudo que vocês pensarem na vida. Bolo, pão, fiz de tudo. E estou aqui dignamente. Eu quero dizer para você, que está sentado aí, que se você começar um processo na sua vida, é um processo. O processo ele tem começo, meio e fim. Ele vai terminar. E não tenha vergonha da sua história. Não tenha vergonha do que você precisa fazer dignamente para você suprir as necessidades da sua casa. É digno, é honesto. Ah, mas eu tenho um diploma, eu sou pós-graduada. Peraí, tem um alimento dentro da sua casa? O que vale mais? Ter um conforto para a sua família se você tiver que fazer outras coisas? Ou o seu ego sendo alimentado? Seu ego serve para quê? Então, assim, fica uma reflexão para vocês, tá? Em 2019 veio a maternidade. E aqui eu vou começar falando para vocês. Nessa época, é bem rápido que eu vou falar para vocês. Meu esposo estava trabalhando. A M Consult Engenharia estava muito devagar. A gente não tinha muitos rendimentos. Então, meu esposo trabalhava fora para completar a renda. O que aconteceu? Comecei a fazer o pré-natal com essa médica linda, maravilhosa, que daqui a pouco eu apresento ela. E veio o desemprego. Então, mas... como eu sou uma pessoa organizada, nós tínhamos uma pequena reserva que o meu esposo ficou 9 meses desempregado. Então, durante 9 meses de gestação, o meu esposo ficou desempregado. O que a gente conseguiu pagar foi um convênio muito simples, um atendimento muito básico para eu não ficar sem convênio na gestação. Foram 9 meses extremamente difíceis. E aí, quando eu estava com 8 semanas de gestação, o que aconteceu? Eu fui fazer um ultrassom e eu tive uma situação. Esse primeiro laudo aqui, ele está escrito às 8h43. Sinais vitais ausentes, por um erro médico que aconteceu no hospital. Eu fui fazer um ultrassom, eu vou resumir a história. O médico que fez o ultrassom me deu esse laudo e eu quase fiz uma curetagem por um erro médico. Então, eu só fui às 10h20 da manhã refazer outro ultrassom e descobri que tinha sido um erro médico e que o meu filho estava vivo e graças a Deus está lindo, maravilhoso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, se tiver alguma mulher aqui sentada hoje e sentir uma dor de luto, de aborto, que isso pode ter acontecido com você, talvez Deus tenha permitido que eu chorasse das 8h43 até 10h20 para dizer para você que eu entendo sua dor. Porque foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. Essas horas que eu
poderia ter a possibilidade que o meu filho estava morto, eu não sei explicar para você o que eu senti, mas foi terrível. E aí, o que aconteceu no parto? No parto, tive uma gestação maravilhosa, vou passar bem rápido, vou dizer para vocês. Eu tive um caso raríssimo, que a minha médica está aqui, e eu vou falar bem rápido. Eu tive uma síndrome muito rara. Eu tive um pré-natal por conta dessa situação aqui, que eu vou tirar a foto para vocês ficarem. Por conta dessa situação que aconteceu, mesmo sendo um plano bem básico, nós tivemos que... Eu fiquei muito insegura, eu fiz pré-natal com 2 médicos. Então, eu tive uma saúde maravilhosa. Com 37 semanas e 2 dias, eu fui no hospital, porque eu estava com muita dor de estômago. E eu descobri que eu estava... Assim, na verdade, eu não estava, né? Eu já estava numa situação bem delicada, que eu nem vou me atrever a explicar aqui para vocês. Resumindo a história, o meu parto foi entubada, tive seríssimas complicações, não era para eu estar aqui. E eu fui direto para a UTI, né? Um parto entubada, sedada, tiraram o Arthur, eu fui para a UTI, o Arthur foi para a UTI neonatal. Eu fiquei alguns dias na UTI, com uma situação muito delicada. E se a doutora Beatriz não me deixa mentir, quase que irreversível, né, doutora? E eu não fui aquela mãe que o filho nasceu e teve, sabe, aquele acolhimento que pega o filho, amamenta. Não. Aí eu tive alta. Esse aqui foi eu no UTI, só, gente, eu passei 100 quilos, tá? Assim, a situação foi bem delicada. E aí nasceu o propósito da minha vida. Nasceu o Arthur. Esse aqui o dia que eu saí da UTI, fui pro leite, depois eu tive alta e fui pra casa. Só que aí eu fui pra casa só pra deixar o Arthur com a minha mãe. Porque eu tive que voltar no dia seguinte pro hospital e fui reinternada na UTI de novo. Porque eu tava com muitas complicações. Então, cheguei em casa, deixei meu filho, minha mãe cuidou, voltei pro hospital pra UTI de novo. Ou seja, eu passei por 2 UTIs seguidas. Foi um processo extremamente doloroso e difícil. E a situação era que talvez eu não pudesse sobreviver. Esse daqui é o Arthur, aí veio a pandemia. E aí o que a Aline fazia na pandemia? A Aline cuidava do Arthur e fazia o quê? Bolos, doces para vender. Ou seja, você é engenheira, ou você trabalha em alguma outra área da sua vida, se você não estiver se sentindo bem naquele momento, tenta fazer alguma outra coisa. Ouse mudar, ouse fazer outras coisas. Não se importe com a opinião dos outros. Você não está aqui para viver em função do sonho de ninguém. Você está aqui para viver a sua vida. Viver a sua vida é uma responsabilidade que Deus deu para você. Então, fique aí uma observação. E aí, o que aconteceu? Quando o Arthur estava com 9 meses, eu caí na sala da minha casa com o Arthur no colo. Esse é o meu pé. Eu quebrei o pé, eu quebrei os 2 maléolos, eu quebrei o final da tíbia e rompi o ligamento. Eu tenho uma placa e 16 pinos no pé. Esse salto é o máximo que eu posso usar. Alguém aí tem bastante... Alguém já caiu, tem alguma cirurgia? Tem quantos pinos? Aí, ó. É difícil, não é? Passar por processo cirúrgico é ruim, né? Eu fiquei 15 dias em cima da cama com um bebê de 9 meses, totalmente imobilizada, porque eu fiz a cirurgia e não podia me mexer. Então, assim, foi um período difícil que eu fiquei parada. Aí você pergunta, faz muito tempo isso? Não, gente, isso aqui, ó, foi 2020, hoje nós estamos em 2023. Olha o giro que a vida da Aline está dando em tão pouco tempo. E é isso que eu quero falar para vocês sobre o processo e o projeto, tá? Então, a gente teve 2019 o parto, 2020 eu quebrei o pé, 2021 eu tive diagnóstico do Arthur. O Arthur tem 3 anos e 8 meses e meu filho é autista. E eu falo isso sorrindo com muito orgulho, porque ele é uma criança extremamente especial. E aproveito para falar para vocês que eu tenho aqui hoje a honra de ter a pediatra do Arthur sentada, que ela vai palestrar para vocês. Uma doutora extremamente competente, é isso que nós precisamos ter na nossa vida, profissionais competentes, informação de qualidade, porque o Arthur ele foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses. O Arthur está hoje com 3 anos e 8 meses. E se você tiver a oportunidade de estar com ele nesse mesmo ambiente, você vai falar assim, o seu filho é autista? Sim, ele é. Quem conhece ele do diagnóstico sabe como ele era. Quem vê o Arthur hoje vai falar assim, nossa, mas essa criança é autista por conta da intervenção precoce, né, doutora? Pode transformar a vida de uma criança. Então, nasceu o propósito. Nasceu o propósito. Meu propósito de vida ficou claro após a descoberta da gestação. Durante toda a vida, eu Aline, procurei perseguir o que eu havia planejado para mim. Mesmo que em muitos momentos a experiência tenha indicado que quase nunca as coisas acontecem como queremos, né? Eu continuava ali, insistindo. No final, entendendo que sempre é como Deus quer. Embora toda a minha trajetória de
certo. Se eu não tivesse feito um pré-natal com 2 médicos, poderia ter conseguido outras situações, né, doutora? Ou seja, outro tipo de doença que a gente pode ter numa gestação, enfim. Inúmeras outras coisas poderiam acontecer. Aline, mas o seu marido foi desempregado durante 9 meses da gestação? Sim, mas a gente tinha trabalhado e tinha feito uma reserva financeira para isso. Então, assim, planeja a sua vida. Vai ser sempre como você planejou? Não. Mas você precisa aprender a lidar quando as coisas não acontecem como foi planejado, tá? Aí eu vou te perguntar o seguinte, você já se viu nessa situação? Tudo que você planeja na sua vida não acontece e você se sente como se estivesse remando contra a corrente e vive o tempo todo lidando com situações inesperadas e que te faz com que você zere todas as possibilidades de permanecer de forma que você estava, que você tem que começar sempre do zero? Você já teve esse sentimento assim, de você planejar, aí desconstrói tudo? Eu planejei fazer um parto natural, criança nascer, vir pro meu colo, eu colocar ele no peito, que nem mostra o Instagram, amamentar. Gente, vamos falar a verdade, né? Quando parar de insistir em algo? Quando que, aí você fala assim pra mim, mas você continua ali focada sempre, tem horas que você precisa parar? Bom, aí vem a questão do autoconhecimento, né? Você precisa entender, você precisa se conhecer para saber quais são os sinais que você deve continuar em alguma coisa ou você tem que parar. Então, quando devemos existir? Isso é relativo e depende não só da pessoa, mas de como ela entende e as diferentes intenções ou sonhos que tem. É muito importante você ter seu alinhamento de vida e saber aquilo que faz sentido para você. O que faz sentido para você, não faz sentido para mim. Então, é importante cada pessoa se autoavaliar. É muito importante continuar tentando, porque só quem persevera em uma linha de ação consegue atingir um objetivo estabelecido. No entanto, é importante lembrar que toda linha de ação demanda energia. Ou seja, você vai passar a noite sem dormir. Sabe esse evento que está acontecendo aqui vindo maravilhoso? Tem uma semana que eu estou dormindo 4 horas da manhã, acordando 6. Aline, mas você está bem com isso? Eu estou ótima. Você faria de novo 1000 vezes se precisasse. Porque esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Então, abrir mão de dormir nesse momento para que eu estivesse aqui falando com vocês, faz parte do meu propósito, eu me sinto bem. Se fosse algo que estivesse causando estresse, impactando a minha vida pessoal e não tivesse uma motivação correta, eu ia falar, eu vou parar e não vou continuar. Cada um deve ser responsável por avaliar da melhor forma possível o que está disposto a enfrentar em prol de um sonho ou de um objetivo de vida. Porém, quando esse custo se torna muito alto, tudo é muito alto. Para mim, é quando os meus princípios, a minha família está sendo impactada. Mas esse é o meu autoconhecimento. Aí cada um tem que avaliar o que é importante para você. Se algo interferir na minha família e aqui nos meus princípios, que está Deus, tudo aquilo que eu acredito, aí é hora de parar, na minha avaliação. Mas aí cada um faça o que é prioridade e importante para sua vida. Princípios estabelecidos, valores definidos. Então eu tenho os meus princípios, ali eu tenho os meus valores. Então eu vou seguir o meu propósito de vida, porque eu sei aqui, ó, colocar a ordem, a prioridade. E aí, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque os meus princípios, o que aconteceu? Lá atrás, eu não quero dar ênfase nisso, eu fui demitida 2 vezes de 2 organizações quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Eu tive o diagnóstico do meu filho em 2021, eu fiquei 11 meses numa organização, no momento do diagnóstico eu precisava cuidar do meu filho, eu fui demitida, não tinha convênio, não tive suporte. Depois na outra organização, quando eu também precisava dar suporte para o meu filho, fazer terapias, e eu precisava de suporte psicológico, emocional, eu fui demitida novamente, mas eu não quero dar ênfase nisso. Sabe por que eu quero dar ênfase? Porque a minha história sou eu quem escrevo. Não é a organização. Então eu posso ser sim uma profissional extremamente qualificada, eu posso continuar trabalhando na minha área, se eu quiser voltar a fazer como eu posso. Mas se eu quiser perseguir o meu sonho e lutar pela minha profissão, porque eu paguei muito caro para fazer faculdade de engenharia, então eu não quero engavetar o meu CREA. Mas se um dia a vida quiser que eu volte a fazer outras coisas, eu volto. Mas hoje o meu propósito é definido. Por quê? A minha prioridade é cuidar do Arthur. Dar todo o suporte para o Arthur. O meu trabalho está aqui embaixo. Então, o meu filho está bem? Todos os dias eu consigo levar o Arthur para terapia? Sim, ele faz uma carga horária de 20 horas de terapia por semana. Então, eu pego ele todos os dias da escola e levo ele para terapia. Então, meu filho está maravilhosamente bem. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar de outras formas, para que o meu filho fique bem. Independente se eu tenho que trabalhar como engenheiro ou qualquer outra profissão. Porque eu coloquei essa ordem na minha vida. Então eu consigo seguir os meus propósitos. Mas aí cada um precisa avaliar aquilo que é importante para si.
Ressignificar a vida, tá? Então eu ressignifiquei a minha vida. E aí eu quero dizer para você, vou deixar aqui uma frase que eu ouço sempre do Márcio, e eu fiz questão de colocar porque ela é bem importante. Ressignificar é mudar a ótica de observação de um evento ocorrido. É tentar mudar o sentimento que advém de uma experiência, sem mudar a experiência em si, porque a experiência, ela te construiu, ela fez você ser quem você é hoje. Então não vamos mudar as experiências, mas nós vamos entender que aquela experiência foi ruim, mas ela passou. E hoje eu sou uma pessoa melhor, muito melhor, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Mas mudando como você enxerga e entende a experiência vivida. Muito obrigada, viu, Márcio? E aí eu quero dizer para vocês, com esse projeto, com esse propósito, o primeiro foco é o seguinte: eu defini ali os meus princípios, os meus valores, eu tenho ali estabelecido o que eu quero para a minha vida pessoal e aqui embaixo está o meu trabalho. Então o propósito é o seguinte: mulheres que estão bem, psicologicamente, de saúde, ela vai conseguir conquistar o mundo se ela quiser. Então não adianta eu vir aqui falar para vocês de carreira, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de empoderamento, vamos falar de tantas outras coisas que estão sendo discutidas, se a saúde das mulheres não está sendo tratada devidamente. Então vamos colocar as coisas na sua ordem, vamos reunir todas as instituições, vamos reunir todas as pessoas que podem contribuir para esse projeto. Vamos falar de saúde primeiro. Vamos falar de saúde física, vamos falar de saúde emocional, vamos tratar a vida das pessoas, independente de sexo, se é homem ou mulher. Vamos falar primeiro do autocuidado, do autoconhecimento. A partir do momento que as pessoas estiverem bem, elas vão conquistar o mundo, independente da área de atuação. Falar de carreira vai ser tão leve, doutora Maristela. Falar sobre vagas de oportunidades, sobre cadeiras, sabe? Falar sobre esse espaço vai ser tão leve, a gente não vai precisar ficar se debatendo em discussões e eventos, sabe? Porque a gente vai ter isso aqui muito bem alinhado. Aqui eu deixo os contatos e eu vou convidar, neste momento, já para